Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de bateria aqui da Music Dot. Como você sabe, eu sou o Lucas Uti e eu tô fazendo uma série aqui de vídeos falando tanto de linguagem de grooves aí, como também de coordenação motora. E hoje eu volto com o assunto de linguagem de grooves. Como transformar um groove simples em rock and roll. Ou seja, como você transformar qualquer groove simples que você tem aí na manga, qualquer groove simples que você toca, em um groove mais cheio de punch, com mais força, mais robusto aí, para que ele fique com mais cara de rock and roll, tá certo? Para você que gosta ou para você que não gosta do estilo, em algum momento você pode precisar ou querer usar desse groove. Eu tenho certeza que esse é um assunto muito importante. Pois bem, então falaremos de técnicas e também de formas de se atacar a baqueta, seja na pele aqui nos tambores ou nos pratos, tá certo? Chimbal, ataque, condução, embora eu tenha dois conduções aqui hoje montados porque eu gosto da minha bateria assim. É o seguinte, full down tap up são técnicas que eu já falei em outro vídeo. Esse vídeo aparecerá em algum lugar aqui na tela para você poder se aprofundar mais sobre esse assunto, que é full stroke, down stroke, upstroke e tap, que são técnicas muito importantes para esse momento. E vou falar também de pedaços da baqueta que a gente tem que usar aqui para poder conseguir tirar esse timbre mais forte de rock and roll e em qual momento usar, obviamente, esses timbres mais fortes ou mais fracos. Vou fazer um groove simples. Se você já sabe fazer esse groove e quiser aplicar em outro groove, com mais bomba ou com mais caixa, tudo bem. Se você não sabe fazer esse groove e acha ele difícil e quer fazer num groove mais simples, tudo bem também. Se você não tem ideia em que groove aplicar essas técnicas que a gente vai falar aqui, não tem problema nenhum, você pode copiar esse groove que eu vou fazer, mas é só lembrar que é sempre se tratando de um groove simples e dar uma linguagem, tá certo? Quando a gente fala assim, um groove simples, é um groove que é tranquilo de se fazer, mas ao mesmo tempo ele não tá com cara de nada, é simplesmente um groove. E aí a gente vai adaptar agora, né, com as técnicas e etc, para uma linguagem específica. Eu vou começar fazendo o groove então 2 vezes e aí eu começo a falar de parte por parte da bateria, o que é que eu vou alterar aqui, não só na altura da minha baqueta, técnica, etc, para poder deixar com mais punch aí e como isso vai ficar com uma linguagem inteira de rock and roll. Vamos lá. O groove então que eu vou trabalhar nessa aula é esse aqui, ó. Bom, groove feito então, é hora da gente começar a adaptar algumas coisas, tá certo? Como você pode perceber, o chimbal tocou o tempo inteiro com a ponta da baqueta aqui na parte mais dura do chimbal. O que a gente vai fazer para deixar esse groove mais robusto, mais cheio de punch aí é o seguinte, toda vez que for a primeira colcheia, você vai fazer downstroke, que é aquela pancada que a gente sai de cima e vai até embaixo e fica lá embaixo. Então a gente usa downstroke, tá certo? Nas primeiras colcheias, ou seja, na cabeça do tempo aí no chimbal, a gente toca downstroke, aqui no chimbal bem forte, usando o pescoço da baqueta na borda do chimbal, na parte mais dura do chimbal, com o seu chimbal entreaberto, tá? Não pode ser muito aberto, não pode ser total fechado. E até esse entreaberto tem que ser controlado para não ficar um entreaberto muito frouxo também e o seu chimbal dançar demais. O que vai acontecer? Quando a gente fizer aí esse downstroke aqui no chimbal entreaberto, o chimbal vai dançar. Se a gente estivesse tocando C mínima no chimbal, ou seja, uma pancada por tempo, a gente teria um som psh, psh, psh. Para ter um groove mais completo, que o chimbal soe mais gordo, o que a gente vai fazer é o seguinte, toque então, como eu já disse, downstroke com o pescoço da baqueta na borda do chimbal, com o seu chimbal entreaberto, e a gente volta com upstroke, tocando ponta de baqueta na parte mais dura do chimbal. Então, para voltar a sua baqueta é upstroke com a ponta da baqueta na parte mais dura do chimbal. Eu vou fazer então o chimbal como ele acontece no groove simples e depois vou fazer o chimbal como ele acontece agora com as transformações. Primeiro então, o chimbal no groove simples. Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou ser bem devagarinho para você prestar atenção a diferença que faz de som quando a gente começa a colocar não só essa técnica como uma forma de tocar com a baqueta, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu toco as primeiras colcheias em downstroke, com o pescoço da baqueta na borda do chimbal, e eu toco a ponta da baqueta nos contratempos aí, nas segundas colcheias, eu toco ponta da baqueta na parte mais dura do chimbal, e a gente soma esses dois sons, ó. Som 1 e agora o som 2. Então repara que esse pim das segundas colcheias, ela vai preencher o som do chimbal até a gente tacar o chimbal de novo com o downstroke aqui com o pescoço da baqueta. Agora a gente vai fazer esse chimbal adaptado um pouquinho mais rápido. Vamos lá. 1, 2, 3, 4.
Se eu tocasse só semínima, a gente teria... A partir da hora que eu toco as duas colcheias e a segunda colcheia, eu toco com a ponta da baqueta na parte mais dura do chimbal, fica assim, ó. Eu aproveito mais som pro meu chimbal ficar mais gordo, tá certo? Chega de falar de chimbal agora, vamos passar pra caixa. O que a gente vai fazer na caixa é o seguinte: nesse mesmo groove que eu fiz, toda vez que a gente tocar no tempo 2 e no tempo 4, toda vez que a gente tocar na cabeça do tempo 2 e na cabeça do tempo 4, a gente toca rinshot, ou seja, o pescoço da baqueta vai no aro da caixa e a ponta da baqueta vai lá no centro da pele. E a gente vai fazer isso em downstroke, então a baqueta sai aqui de cima, toca lá embaixo e fica lá embaixo. Quando a gente for tocar as outras notas que estão fora da cabeça do tempo 2 e da cabeça do tempo 4, a gente vai apelidar de ghost. Por que eu digo apelidar? Porque não são notas que vão ser tocadas fracas, tá? Mas elas vão ser mais fracas do que essa aí em downstroke, porque elas serão em tap. Então você vai colocar a sua baqueta bem pertinho lá da pele, vai tocar e vai voltar para pertinho da pele também. Mas também isso em rinshot. Então todas as pancadas da caixa serão em rinshot, porém as pancadas da cabeça do 2 e do 4 estarão em downstroke e as outras notas que não estão na cabeça do 2 e do 4 estarão em tap, tá? Então eu vou fazer primeiro as notas em down. Essas estão em downstroke, agora as em tap, mas também usando o rinshot. Ou seja, as pancadas continuam fortes, mas elas têm uma diferença de som entre uma e outra. Agora, a gente vai falar de bumbo, onde tem uma dica especial. Se você não sabe o que é heel down ou heel up, corre nesse vídeo que o Gabriel vai colocar aqui, porque eu falei de técnicas de pés e você vai conseguir entender o que é heel down e heel up. Por quê? Se você já toca, se você já sabe que toca com o calcanhar pra cima ou com o calcanhar pra baixo, vai ser fácil. Mas se você ainda não sacou que tipo de força você usa pra um ou pra outro, você vai ter que entender um pouco melhor. De qualquer forma, tocando o heel down ou o heel up, o que você precisa fazer agora é tocar com um pouco mais de força, tá certo? Então, não se trata apenas de força, vou espancar aqui o meu pedal, não é isso. Se você toca heel up, que é o calcanhar pra cima, você tem que colocar um pouco mais de peso aqui no joelho e na coxa pra poder soltar a sua perna um pouco mais pesada, ou mesmo colocar um pouco mais de punch ali na hora de chutar com essa parte aqui do pé, né? Pra quem toca heel up sabe do que eu tô falando. Pra quem toca heel down, vai ter que colocar um pouco mais de força aí na musculatura da frente da canela aqui, pra que o pé desça com um pouco mais de força. Por que eu costumo falar que não é simplesmente força? Porque você tem que buscar um timbre que não responda só com força, que responda parecido com esse estilo musical que a gente tá tocando, tá certo? Então é isso. Vamos juntar essas informações agora? Eu fazendo aí o meu chimbal em down, up, colocando um pouco mais de pressão agora no meu bumbo. Um pouco mais de pressão, cuidado para não se empolgar e colocar muito. E fazendo aí as minhas caixas tudo com o rinshot, algumas notas, obviamente, né, como eu já disse no 2 e no 4, em down, e as outras notas que não estão na cabeça do 2 e do 4, tocando em tap. Vamos juntar essas informações com o mesmo groove que eu fiz no começo da aula pra gente ver que resultado dá em questão de força, tá? Vamos lá. Bom, se você não conseguiu perceber a diferença entre um groove e outro, ou não conseguiu entender ou perceber a diferença a partir do momento que eu coloquei todas essas coisas que eu falei de técnica e de posição de baqueta, não conseguiu perceber, depois que a gente concluiu tudo isso, a diferença entre um groove e outro, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer 2 vezes o groove anterior, dar um compasso de respiro, tá? Um compasso em branco, e vou fazer 2 vezes o mesmo groove, né? Só que agora, com todas essas técnicas aí, colocadas cada um no seu lugar pra você entender, eu vou fazer um pouquinho mais rápido também. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou fazer 4 vezes cada um para você ver de uma forma bem ampla a diferença que ficou agora. O nosso groove que era simples, que era simplesmente um groove que eu aprendi a fazer aí, mas agora ele tá com cara de rock and roll, ele tá bem pesado e com bastante punch. Vamos ver.
Percebeu como o nosso timbal fica muito mais robusto, muito mais cheio, com mais punch? Por que isso acontece? Porque eu tô tocando as primeiras colcheias em downstroke e as segundas colcheias em upstroke, com a ponta da baqueta na parte mais dura do chimbal. Quando eu aproveito esse som do upstroke, o meu chimbal fica o tempo inteiro tremulando. Então ele não para de se mexer, ele não para de soar. E isso é muito bom, tá? Se você quiser experimentar aí, faça pra você ver o mesmo groove, mas em todos os tempos você coloca C mínima, ou seja, uma pancada por tempo, pra você ver se não fica com uma diferença muito grande entre um chimbal e outro. Essa caixa que a gente fez, atacando tudo com rinshot, também é perigosa, tá? Porque você não pode confundir rinshot com sempre levantar a baqueta aqui no downstroke. Então, saiba usar o seu rinshot tanto em downstroke quanto em tap. E lá no pé, como eu te disse, se você já toca com upstroke, você vai ter que achar um lugar ali onde você consegue mais pressão pro seu bumbo. E para o bumbo aí, como eu já disse, se você toca em heel up, ou seja, o seu calcanhar para cima, você vai ter que achar um lugar do pedal ou mesmo uma força de se atacar para que você consiga um pouco mais de pressão e uma pressão mais precisa também para esse estilo musical. E se você toca em heel down, você também vai precisar achar um lugar do seu pedal ou uma força de ataque aí para poder conseguir a mesma pressão, tá certo? Bom, é assim que a gente transforma groove simples com linguagem de funk ou com linguagem de rock and roll que a gente fez agora e diversos outros estilos que tem por aí, tá certo? São técnicas e posições de baquete, de mão, enfim, controles que a gente vai tendo do nosso timbre que nos ajudam a fornecer isso. Tem diversos outros assuntos que nos ajudam, é claro, a absorver essas ideias de linguagem específica de cada estilo, mas eu acho que esse aqui é um pontapé inicial muito bom e muito importante para você conseguir tocar o seu barco aí e conseguir tocar os seus grooves com bastante força e com bastante punch, tá certo? Bom, a gente fica por aqui, eu espero que você esteja estudando, acima de tudo, obviamente, se divertindo, e a gente se encontra numa próxima aula.